Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma aula do Word. Nessa aula eu vou ensinar como cortar imagem no Word. Bom, vamos lá. Seguinte, eu já deixei aqui a imagem adicionada. Ela está cobrindo aqui esse espaço, porque na verdade ela é bem maior, só que o Word já deixa ela de um tamanho que fique aqui nas margens e tal. Mas eu posso aumentar ou diminuir a imagem. Posso diminuir e aumentar. Então, vamos trabalhar com ela no tamanho que estava. Seguinte, repare aqui, ó, eu vou desmarcá-la, tá? Então, repare aqui, ó, que não tem nada aparecendo aqui do lado do Acrobat, né? Então, a gente tem aqui as nossas guias normais de sempre, mas assim que eu selecionar a imagem, vai aparecer aqui uma nova aba de ferramentas de imagens. Então, ela vai ser bastante útil para a gente, mas serão dois métodos aí que eu vou ensinar para vocês. O primeiro, eu vou clicar aqui. Cliquei com o botão esquerdo. Repare que aqui apareceu ferramentas de imagens, formatar. Mas tá, vamos fazer então o primeiro clicando com o botão direito na imagem, botão direito do mouse. Nós temos a opção aqui, ó, diversas opções. A gente vai vir aqui embaixo em Crop, que significa cortar, tá? Então a gente clica aqui, ó, e repare que as bordas já ficaram diferentes. Agora elas têm essas faixas pretas aqui, que mostra que eu posso movê-las, né? Então vamos lá, digamos que eu queira deixar apenas o sorriso dessa garota aparecendo e tirar essas partes. Então o que eu faço? Eu clico aqui, ó, e arrasto para a direita. Tá vendo? Tudo isso aqui está sendo arrancado. Mas o legal disso é que ele não está sendo deletado. Ele está sendo apenas movido. Então eu só estou marcando essa parte. E ela vai ficar, as outras partes ficariam ocultas. Então se eu apertar agora, por exemplo, o Enter, eu vou deixar até um pouco mais. Se eu aperto o Enter, ele fecha assim. Então olha que interessante, eu não precisei apagar a imagem, danificar a imagem, para utilizá-la do modo como eu gostaria. Então, bastou eu fazer o crop e aí eu já consigo trabalhar e deixar do tamanho que eu quero, exibindo apenas a parte que eu desejo. Mas vamos tentar de novo o crop. Botão direito, a gente vem aqui no crop. Vamos ver o que acontece agora se eu quiser voltar. Está vendo que toda essa parte aqui está aparecendo para mim, mas ela está meio oculta, meio opaca e tal. Isso significa que eu não perdi essa parte. Se eu quiser voltar, ó, mexer mais um pouquinho, exibir mais uma parte, eu posso fazer a mesma coisa. Digamos que agora eu mudei de ideia, eu quero essa parte. Então, mudou, entendeu? E eu não precisei apagar a imagem, colar a imagem de novo porque eu tinha errado. Então, esse crop, ele basicamente exibe a parte da imagem que eu desejo. Então, é bem melhor do que ficar apagando e danificando a imagem, né? Bom, essa é uma maneira, tá? Então, eu vou dar voltar aqui para a gente trabalhar de novo agora a segunda maneira que a gente tem para fazer isso. Cliquei na imagem com o botão esquerdo do mouse, tá? Ele aparece aqui a abinha formatar imagem. A gente clica nela. Aqui ao lado direito, ó, repare que tem o crop aqui também, tá? Então, ele tem algumas opções. Uma delas, por exemplo, é a proporção. Por exemplo, eu posso querer fazer uma proporção quadrada, eu posso querer fazer uma proporção no estilo retrato, então é 2:3, 3:4, 3:5, assim vai. Ou no estilo paisagem. Então, depende, se eu quiser uma proporção, eu posso fazer isso. Se eu não trabalhar aqui, ela fica livre. Ou seja, a proporção fica do jeito que eu quiser. Então, não ficaria uma proporção. Ó, eu vou clicar aqui para você ver como fica. Ó, agora ele já deixou quadrado. Então, se eu quiser, eu posso diminuir aqui. O legal é eu segurar o Shift, tá? Porque aí ele segura e vai indo na proporção quadrado ainda. Se eu solto o Shift, olha como ele perde tudo, ó. Tá? Então, eu volto a segurar o Shift, ele continua a proporção quadrada. Digamos que eu quero desse tamanho, mas eu quero o sorriso. Então, o que eu faço? Eu arrasto a imagem. Tá? Olha aqui, eu quero essa parte aqui. Então, eu arrasto a imagem. E agora estou com ela, seguro o Shift de novo, quero só isso. Vou lá e aperto Enter. Pronto, ficou só o sorriso.
Tá? Então, essa é uma opção. As outras partes são outros tipos de proporções, só isso. Já aqui, ó, eu posso dar um crop no estilo dessas formas aqui, sabe? Então, ele tá, por exemplo, eu posso dar um crop no estilo de seta. Posso dar um crop no estilo desse smile aqui. Vamos dar um crop no estilo de seta para ver como é que fica. Olha aí, tá vendo? Ele pegou aquela seta para baixo e fez um crop assim. Na verdade, isso a gente pode utilizar às vezes para fazer uma brincadeira com algumas imagens e tal. A gente não usa, ó, por exemplo, você vai fazer uma brincadeira, utiliza o crop do coração. Pronto, tá lá o coração com uma foto de você, sua namorada, seu namorado, e pronto, você fez uma brincadeira aqui. Então é um outro tipo de crop que a gente pode fazer. Tá? É um outro tipo de, a gente pode cortar a imagem dessa maneira. Essas outras opções aqui, elas funcionam um pouquinho diferente, tá? Por exemplo, digamos que eu diminua aqui, por exemplo, esse crop, né? Aí ele está nessa proporção aqui, mas pode ver que essa parte toda está faltando. Se eu clico aqui no Fit, o que acontece? Ele vai tentar colocar toda a imagem dentro desse aspecto aqui, dentro desse quadrado. Então, ele vai diminuir a imagem para que ela caiba inteira aqui, tá? Por exemplo, eu vou clicar e você vai ver como ela vai ser diminuída para caber inteira aqui. Então, não vai ser cortado nada. Entendeu? Ele colocou ela inteira dentro desse tamanho. Para que ela inteira coubesse e não fosse cortado nada, simplesmente ficando aquela proporção. Só que, claro, como ela não era, a imagem inteira não era daquela proporção, então ficam partes faltando aqui. A outra opção, a gente vem aqui no crop. Então, esse fio ele vai tentar adequar a imagem a esse espaço. Talvez ele diminua um pouco, leve ela para a esquerda e tal, para que fique bastante parte ali dentro daquela proporção. Vamos ver. Ó, tá vendo? Algumas partes serão perdidas, mas em geral ele conseguiu trazer ela para cá para caber ali certinho. Perde um pouco daqui e fica ali o meio da imagem aqui. Em geral, não uso muito isso, tá? Eu uso tanto ou o crop livre, que eu escolho a proporção que eu quero. Crop livre, assim, vou lá e escolho o que eu quero que apareça. Ou o crop na proporção. Por exemplo, se eu quiser uma proporção 4:5, e aí eu seguro o Shift e aí eu arrasto e vejo o que eu quero que apareça. Simplesmente isso. Aí mexo na imagem, enquadro, certo? Dou Enter e pronto. Está aí cortada a imagem. Tá legal? Então essas são as opções. A gente pode clicar com o botão direito, Crop, e fazer o livre aqui. Ou vir aqui e colocar a proporção que a gente deseja, ou até mesmo cortar em algum formato, né? Tá? Então é mais ou menos isso que a gente pode fazer. Não tem muito segredo para cortar a imagem, não. Tá bom? Então é isso, muito obrigado. E se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha aí com outras pessoas que estão querendo aprender como lidar com o Word, como cortar a imagem ou diversas outras coisas que a gente já compartilhou aqui no canal. Se você ficou com dúvida ou tem alguma sugestão, fica à vontade, deixa aí um comentário aí abaixo que eu respondo o mais rápido possível. Se for fácil, eu já respondo por texto mesmo. Se não, eu crio um vídeo para sanar sua dúvida. Tá legal? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.